preocupação com o meio ambiente vai também com o desenvolvimento do chamado garimpo ilegal. Não só derrubada, como também devastação em áreas garimpáveis e até mesmo produtos colocados no rio, como mercúrio e essa coisa toda. E também a extensão dessas áreas que podem ou não desenvolver o chamado garimpo. Quem está aqui conosco é o Dr. Lauro Rodrigues, que é advogado do Partido Verde. Dr. Lauro, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar da transmissão e de contribuir com esse debate. Doutor Lauro, qual é a legislação que estabelece quanto de uma área do município pode ser destinada à mineração? Perfeito. Heródoto, essa legislação está prevista no Código Florestal. Existe uma lei federal que estabelece o limite de 50 hectares. Tá? Portanto, essa norma federal prevalece sobre eventuais normativas estaduais. Não podem os estados expandir esse limite que está previsto no Código Florestal. Agora, doutor Lauro, alguns dos estados da Federação Brasileira não estão respeitando esse limite? Heródoto, o estado do Pará não está respeitando esse limite e, inclusive, em pesquisa jurídica sobre essa questão, nós descobrimos que o estado do Pará está legalizando o garimpo de até 500 hectares sob o argumento, veja só, 500 hectares, 10 vezes mais do que prevê a lei federal. E está considerando o garimpo como sendo de impacto local. Portanto, uma dupla violação ao Código Florestal e à legislação ambiental da União. Quer dizer, o estado do Pará, então, se mostrou para nós como uma grande surpresa dentre os estados do país e dentre os estados da Amazônia Legal, é o único que está fazendo essa legalização, vamos dizer assim, do garimpo, ainda que com essas proporções, com essas dimensões de 500 hectares. Doutor Lauro, há algum recurso, algum remédio na área do Poder Judiciário para reverter isso ou não? Heródoto, nós ingressamos, o Partido Verde, nós ingressamos com uma ação, ela tem um nome grande, um nome difícil, mas vamos lá. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É o que nós chamamos de ADPF. A ADPF é um instrumento processual por meio do qual pode-se ir ao Supremo buscando a declaração de inconstitucionalidade. O que isso significa? Que nós fomos ao Supremo, pedir ao Supremo que declare inconstitucional essa exploração que está sendo feita nessa magnitude de 500 hectares. Esse foi o remédio que nós escolhemos e essa é a ação que nós estamos atualmente movendo junto ao Supremo e pedindo, inclusive, a reparação dos danos ambientais, porque quando a gente fala de garimpo, a gente sabe que há uma porção de danos ambientais envolvidos e a gente sabe que há uma agressão a direitos humanos também como consentânea dessa exploração garimpeira. Doutor Lauro, quando a gente fala em garimpo, nós estamos falando só de ouro e metais preciosos, ou estamos falando de manganês, cobre, minério de ferro? Estamos falando de lavra garimpeira em sentido lato. Há uma preocupação muito clara com a questão da exploração do ouro, e com muita razão, porque a exploração do ouro é realmente alguma coisa que está no mito de que a sociedade vai progredir, as pessoas vão conseguir ascender se forem a lavra de ouro, o que não ocorre. Mas no caso da lavra garimpeira,
e na legislação federal, trata-se de garimpo, portanto, abarcando todo e qualquer tipo de minério. Isso inclui o xisto, isso inclui todos o alumínio, o cobre, bem como todos esses outros elementos da cadeia da lavra garimpeira, tá? Isso envolve todos os elementos possíveis de serem explorados em garimpo. Perfeito. Então a decisão agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. A decisão agora, o ministro Fux proferiu uma decisão nos últimos dias, conforme foi noticiado, e já pediu a manifestação do Estado do Pará, do governador Helder Barbalho e também da Polícia Federal, para que se manifestem sobre a questão do controle nos últimos 15 anos do que está a ser feito no Pará em relação a garimpo lícito e ilícito. Porque nesse ponto, eu chamo a atenção que o lícito e o ilícito andam muito próximos. Há uma linha muito tênue, há uma linha colateral que avizinha esse garimpo dito lícito do garimpo ilícito. Até porque, mesmo para os garimpos lícitos, há, como nós detectamos, o emprego de substâncias vedadas e emprego de substâncias poluidoras, sem a necessidade de EIA-RIMA, de licenciamento ambiental e, consequentemente, sem a necessidade de reparação do dano ambiental. Doutor Lauro, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Nós que agradecemos ao advogado do Partido Verde, doutor Lauro Rodrigues, conversando conosco nessa preservação, então, do meio ambiente, como ele está explicando aqui para nós.